Capítulo número 7. A tendência do subconsciente é para a vida. Cerca de 90% da nossa vida mental se passa-se no subconsciente. Assim, os homens e as mulheres que deixam de utilizar-se desse poder maravilhoso vivem dentro de estreitos limites. Os processos subconscientes são sempre construtivos e dirigidos para a vida. O subconsciente é o construtor do seu corpo e mantém todas as suas funções vitais. Está em funcionamento 24 horas por dia e nunca dorme. Está sempre a tentar ajudá-lo e a procurar preservá-lo de qualquer dano. A sua mente subconsciente está em contacto com a vida infinita e a sabedoria ilimitada, e os seus impulsos e ideias estão sempre voltados para a vida. As grandes aspirações, inspirações e visões de uma vida melhor e mais nobre saem do subconsciente. As suas convicções mais profundas são aquelas com as quais você não pode argumentar racionalmente, pois não se originam da sua mente consciente, vêm da sua mente subconsciente. O seu subconsciente fala-lhe através de intuições, impulsos, pressentimentos, sugestões, anseios e ideias, e está sempre a dizer-lhe que se erga, distinga-se, cresça, avance, aventure-se e se alce a novas alturas. O impulso de amor e o de salvar vidas alheias vêm das profundezas do seu subconsciente. Por exemplo, no grande terremoto seguido de incêndio de São Francisco a 18 de abril de 1906, inválidos e paralíticos que há muito estavam confinados às suas camas levantaram-se e realizaram alguns dos mais extraordinários feitos de bravura e resistência. O desejo intenso de salvar outras vidas a qualquer custo jorrou de dentro deles e a mente subconsciente reagiu de acordo. Grandes artistas, músicos, poetas, oradores e escritores sintonizam com os seus poderes subconscientes e são estimulados e inspirados. Um exemplo: Robert Louis Stevenson costumava, antes de dormir, encarregar o seu subconsciente da tarefa de desenvolver histórias para ele durante o sono. Ele estava acostumado a pedir ao seu subconsciente que lhe desse uma história boa e de agrado geral quando a sua conta do banco estava baixa. Stevenson contou que a inteligência da sua mente mais profunda dava-lhe a história trecho a trecho, como um seriado. Isso demonstra como o seu subconsciente lhe falará suave e sabiamente, dizendo coisas que a sua mente consciente ignora. Mark Twain revelou ao mundo, em várias ocasiões, que nunca trabalhara na sua vida. Todo o seu humor e as suas obras saíam do reservatório inesgotável da sua mente subconsciente. Como o corpo reflete os trabalhos da mente. A interação das suas mentes consciente e subconsciente exige uma interação semelhante dos correspondentes sistemas nervosos. O sistema cérebro-espinal é o órgão da mente consciente e o sistema simpático é o órgão da mente subconsciente. O sistema cérebro-espinhal é o canal através do qual você recebe a percepção consciente pelos 5 sentidos físicos e exerce controle sobre o movimento do seu corpo. Esse sistema possui os seus nervos no cérebro e é o canal da sua ação mental, volitiva e consciente. O sistema simpático, algumas vezes chamado de sistema nervoso involuntário, possui o seu centro numa massa ganglionar localizada atrás do estômago e conhecida como plexo solar, ao qual se chama algumas vezes de cérebro abdominal. É o canal daquela ação mental que sustenta inconscientemente as funções vitais do corpo. Os dois sistemas podem trabalhar separadamente ou em sincronia. O juiz Thomas
Troward, no seu livro As Conferências de Edimburgo sobre a Ciência Mental, diz: o nervo vago deixa a região do cérebro como parte do sistema voluntário e através dele controlamos os órgãos vocais. Mais adiante, passa pelo tórax e envia ramificações para o coração e os pulmões. Finalmente, passando pelo diafragma, perde a camada externa que distingue com os nervos do sistema simpático, formando assim um elo de ligação entre os dois e fazendo do homem, fisicamente, uma entidade única. De maneira semelhante, diferentes áreas do cérebro indicam uma ligação com as atividades objetivas e subjetivas da mente. De modo geral, podemos indicar a parte frontal do cérebro como relacionada com as atividades objetivas e a parte posterior às atividades subjetivas, enquanto a parte intermediária partilha de ambas as características. De uma maneira mais simples, podemos situar a interação física e mental ao compreendermos que a mente consciente se apossa de uma ideia que induz uma vibração correspondente no nosso sistema voluntário de nervos. Isso, por sua vez, provoca uma corrente similar a ser gerada no sistema involuntário de nervos, passando assim a ideia para o subconsciente, que é o meio criador. É dessa maneira que os seus pensamentos se transformam em realidade. Cada pensamento acalentado por uma mente consciente e aceite como verdadeiro é enviado para o seu cérebro, ao plexo solar, o cérebro da sua mente subconsciente, para transformar-se na sua própria carne e ser trazido ao seu mundo como uma realidade. Há uma inteligência que vela pelo nosso corpo. Quando você estuda o sistema celular e a estrutura dos órgãos, como os olhos, os ouvidos, o coração, o fígado, a vesícula, etc., toma conhecimento de que consistem em grupos de células que formam um grupo de inteligência por meio do qual funcionam juntos e são capazes de aceitar ordens e executá-las em função dedutiva a uma sugestão da mente dominadora, a mente consciente. Um estudo cuidadoso do organismo celular indica-lhe o que ocorre no complexo do seu corpo. Embora o organismo monocelular não possua órgãos, ainda assim dá provas da ação e reação mentais, desempenhando as funções básicas de movimento, alimentação, assimilação e eliminação. Muitos dizem que há uma inteligência que toma conta do nosso corpo, se nós o deixarmos entregue a si mesmo. Isso é verdade, mas a dificuldade é que a mente consciente sempre interfere com as suas evidências dos 5 sentidos baseadas nas aparências exteriores, trazendo a influência de falsas crenças, temores e simples opiniões. Quando o medo, falsas crenças e padrões negativos são registados na nossa mente subconsciente, através de condicionamento psicológico e emocional, não há outro caminho aberto à mente subconsciente que não agir de acordo com as especificações que lhe foram apresentadas. O subconsciente trabalha permanentemente pelo bem comum. O seu subjetivo, que há dentro de si, trabalha permanentemente pelo bem comum, refletindo um princípio inato de harmonia que há por trás de todas as coisas. O seu subconsciente possui sua vontade própria e é em si mesmo uma coisa bastante real. Age dia e noite, quer você atue sobre ele ou não. É o construtor do seu corpo, mas você não pode vê-lo, ouvi-lo ou senti-lo enquanto trabalha, pois trata-se de um processo silencioso. O seu subconsciente possui vida própria e está sempre voltado para a harmonia, saúde e paz.
esta é a sua norma divina, procurando expressar-se através de si em todas as ocasiões. Como o homem interfere com o princípio inato da harmonia? Para pensar correta e cientificamente, devemos conhecer a verdade. Conhecer a verdade é estar em harmonia com a infinita inteligência e o poder do seu subconsciente que está sempre voltado para a vida. Cada pensamento ou ato que não é harmonioso, seja por ignorância ou intencionalmente, resultará em discórdia e limitações de toda a espécie. Os cientistas já constataram que construímos um novo corpo de 11 em 11 meses. Portanto, do ponto de vista físico, temos realmente apenas 11 meses de idade. Se você constrói um corpo imperfeito com pensamentos de medo, raiva, ciúme e má vontade, o único responsável será você mesmo. Você é a soma total de todos os seus pensamentos, mas pode evitar os pensamentos e imagens negativos. O caminho para libertar-se da escuridão é a luz. O meio de superar o frio é o calor. A maneira de suprimir os pensamentos negativos é substituí-los por bons pensamentos. Procure o bem e o mal desaparecerá. Porque é normal ter saúde e vitalidade e ser forte? A doença é uma anormalidade. A criança normal vem ao mundo com saúde perfeita, todos os seus órgãos a funcionar normalmente. Esse é o estado normal e deveríamos permanecer pela vida fora com saúde e vitalidade. O instinto de conservação é o mais forte instinto da natureza humana, constituindo uma verdade poderosa, sempre presente e constantemente em ação, inerente à própria natureza humana. É óbvio, portanto, que todos os nossos pensamentos, ideias e crenças devem possuir força maior quando estão em harmonia com o princípio da vida inato que há em nós e que está sempre a procurar preservar-nos e a proteger-nos. Por isso é que as condições normais podem ser restauradas com maior facilidade e certeza do que podem ser induzidas as condições anormais. É anormal estar doente. Significa simplesmente que você está a ir contra a corrente da vida e a pensar negativamente. A lei da vida é a lei do desenvolvimento. Toda a natureza testemunha o funcionamento dessa lei, expressando-se silenciosa e constantemente através da lei do crescimento. Onde há desenvolvimento deve haver vida, onde há vida deve haver harmonia e onde há harmonia deve haver saúde perfeita. Se o seu pensamento está em harmonia com o princípio criador do seu subconsciente, você está sintonizado com o princípio inato da harmonia. Se tem pensamentos que não estão em consonância com o princípio da harmonia, esses pensamentos aderem a si, atormentam-no, preocupam-no e finalmente trazem doenças e mesmo possivelmente a morte, se persistirem. Na cura das doenças, você deve aumentar o influxo e distribuição das forças vitais do seu subconsciente através do seu sistema. Isso pode ser realizado com a eliminação dos pensamentos de medo, ansiedade, ciúme, ódio e todos os outros pensamentos destrutivos que tendem a arrebentar e destruir os seus nervos e glândulas, tecidos do corpo que controlam a eliminação de todo o material sem utilidade. A cura do mal, de Pott. Na revista Nautilus, de março de 1971, há um artigo sobre um garoto que sofria do mal de Pott, tuberculose da espinha, e que teve uma cura notável. Chamava-se Frederick Elias Andrews, de Indianápolis. Hoje é ministro da Igreja Unidade de Cristianismo na cidade de Kansas, no Missouri. O médico declarou-o incurável. Ele começou a rezar
e de um menino paralítico e todo curvado, caminhando sobre os joelhos e as mãos, transformou-se em um homem forte, desempenado e bem formado. Criou a sua própria afirmação, absorvendo mentalmente as qualidades de que necessitava. Várias vezes por dia afirmava repetidamente: sou perfeito, de boa saúde, forte, vigoroso, simpático, harmonioso e feliz. Perseverou nessa oração, informando depois que eram as últimas palavras que os seus lábios pronunciavam à noite e as primeiras que pronunciavam pela manhã. Rezava também pelos outros, emitindo pensamentos de amor e saúde. Essa atitude mental e a maneira de rezar revertiam-lhe várias vezes aumentadas. A sua fé e perseverança foram recompensadas. Quando pensamentos de medo, raiva, ciúme ou inveja desviavam-lhe a atenção, reagia imediatamente, concentrando-se na sua afirmação mental. A sua mente subconsciente reagiu em conformidade com o seu pensamento habitual. É esse o significado da afirmação que se lê na Bíblia: vai, a tua fé te salvou. Marcos 10:52. Como você pode ser salvo pela fé nos seus poderes subconscientes? Um jovem que assistia às minhas conferências sobre o poder de cura da mente subconsciente tinha um grave problema no olho, o qual, segundo o seu médico, precisava de ser operado. Ele disse para si mesmo: o meu subconsciente fez os meus olhos e pode curá-los. Todas as noites, antes de cair no sono, entrava em estado de sonolência e meditação vizinho ao próprio sono. A sua atenção era imobilizada e focalizada no oculista. Imaginava um médico à sua frente e ouvia-o, ou imaginava ouvir, dizendo claramente: aconteceu um milagre. Visualizava essa cena todas as noites, durante 5 minutos ou mais, até cair no sono. Ao fim de 3 semanas, foi procurar novamente o médico, que o examinara e ouviu-o a dizer: é um milagre. O que aconteceu? O jovem impressionou a sua mente subconsciente, usando o médico como um instrumento ou meio de transmitir a ideia e convencer-se da sua realidade. Através da repetição, da fé e da esperança, impregnou o seu subconsciente com a ideia da cura. O seu subconsciente fez os seus olhos, possuía, portanto, o padrão perfeito para eles e tratou de curá-los. Este é outro exemplo de como a fé no poder de cura do subconsciente pode salvá-lo. Pontos a destacar. Ponto 1. O seu subconsciente construiu o seu corpo e está em funcionamento 24 horas por dia. Você interfere com os seus padrões de vida, tendo pensamentos negativos. Ponto número 2. Encarrega o seu subconsciente da tarefa de encontrar uma resposta para qualquer problema antes de dormir, e a sua resposta será encontrada. Ponto número 3. Vigia os seus pensamentos. Cada pensamento aceito como verdade é enviado pelo cérebro ao seu plexo solar, o cérebro abdominal, e trazido ao seu mundo exterior como uma realidade. Ponto número 4. Saiba que você pode reconstruir-se, dando ao seu subconsciente novas impressões. Ponto número 5. A tendência do subconsciente é sempre para a vida. O seu trabalho é com a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. O seu subconsciente está permanentemente reproduzindo de acordo com os seus pensamentos mentais habituais. Ponto número 6. Você constrói um novo corpo em 11 meses. Muda o seu corpo mudando os seus pensamentos e mantendo-os mudados. Ponto número 7. O estado normal é a saúde. A doença é uma anormalidade. Existe um princípio inato de harmonia. Ponto número 8.
pensamentos de ciúmes, medo, preocupação e ansiedade arrebentam e destroem os seus nervos e glândulas, trazendo doenças mentais e físicas de toda a espécie. Ponto número 9. O que você afirma conscientemente e sente como verdadeiro manifestar-se-á na sua mente, corpo e vida externa. Afirma o bem e passa a gozar a alegria de viver. Se gostou deste vídeo, deste áudio, deste trabalho, desta mensagem do Puro Amor, por favor não deixe de clicar no sininho, subscreva o canal, se considerar que é contribuição para si, que vai criar mais na sua vida e que vai lhe trazer mais facilidade. E por favor, partilhe com todos aqueles para que possamos levar estas mensagens de luz, estas mensagens de maior consciência ao maior número de pessoas possível. Obrigada e até breve.